E a nova rodada da pesquisa BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira, aponta a vantagem do presidente Lula, do PT, sobre os seus principais adversários nas intenções de voto no primeiro turno e empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro, do PL, e com o ex-governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, do PSD, no segundo turno, tá? Na disputa pela presidência da República. No primeiro turno, como vocês estão vendo aí junto comigo alguns desses gráficos, o Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto o Flávio tem 36%, o Caiado 5%. Ele aparece em terceiro lugar aí. O Renan Santos aparece em quarto, com 4%, empatado ali quarto e quinto com o Romeu Zema, com 4%, e depois vem os nanicos. E branco, nulo, 5%, não soube responder, não quis responder, 2%. São 7% aí de pessoas indecisas, independentes. Diminuiu bastante esse número, pelo menos dentro da BTG Nexus. Mas, mesmo assim, juntando essa galera toda que ainda não sabe em quem vai votar, ou prefere ir até as urnas, ou nem ir às urnas, né? Não quer participar dessa decisão, passa o terceiro colocado, que é o Ronaldo Caiado, né? Se a gente juntar aqui 5 com 2, dá 7, e o Ronaldo Caiado tem 5. Então, realmente é um número muito grande ainda de gente que não definiu o seu voto. Essa diferença entre o petista e o senador está fora da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já no segundo turno, o Lula aparece numericamente à frente, mas empatado tecnicamente com o Flávio. 47-44, aqui, tá vendo? Com o Ronaldo Caiado, 45-42, também, numericamente empatado. Aí, com o Romeu Zema, não está empatado, nem com o Renan Santos. Com o Romeu Zema, a diferença é de 5 pontos percentuais, 46-41, e com o Renan Santos, 47-36. Tem aí uma diferença ainda maior de 11 pontos percentuais. Outro dado muito importante da gente reparar aqui já nesses recortes. Os brancos nulos e não sabem responder. Com o candidato outsider dessa eleição, ou seja, um candidato que não tem um cargo público, não teve um cargo público, não participou de nenhum processo eleitoral antes, ele é conhecido dentro do movimento Brasil Livre, do MBL, mas, e tem aí uma campanha já sendo feita pelas redes sociais bastante forte, mas ainda é um desconhecido. E aí é normal que, em relação ao recorte de só Lula e um candidato desconhecido, num segundo turno, com as campanhas começando só agora, as campanhas começam cada vez mais tarde, né, no Brasil, a gente tem um branco e nulo muito maior, 14% no recorte contra Lula contra Renan Santos. Aí vê só, com o candidato que é o mais conhecido de todos, Flávio Bolsonaro, o número de branco e nulo diminui, porque as pessoas conseguem definir melhor em qual dos dois lados. E aquele ali é o grande cenário da polarização de 2026, lulismo contra bolsonarismo. Não é Jair, mas é o primogênito, é o primeiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o ungido por Jair Bolsonaro em carta a ser o candidato dele à presidência da República esse ano. Então diminui, vai de 14% lá com o Renan Santos, vai para 8% com o Flávio Bolsonaro. E até o não sabe responder, não quis responder, diminui também. Do Renan Santos são 3%, e aí vai para 1% com o Flávio Bolsonaro. E o meio, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que foram governadores, né? Romeu Zema de Minas Gerais, um estado extremamente importante, e Goiás, no caso do Ronaldo Caiado, também um estado muito importante. Os números também diminuem um pouco, mas ficam no meio do caminho entre o Flávio e o Renan Santos, em relação ao branco nulo. E é igualzinho, 11% no caso do Ronaldo Caiado e do Romeu Zema, de branco e nulo, e não soube, não quis responder, 2%. Tá feito, então, esse geralzão dos gráficos. E tem mais um detalhezinho que a gente consegue vir juntos aqui para o Metrópolis.com, da matéria que está lá na capa do Metrópolis.com, que é sobre o histórico, né? No levantamento anterior, como é que estava essa dinâmica dos números, né? No levantamento, esse levantamento mostra a estabilidade dentro da margem de erro entre os principais candidatos, na comparação com a rodada anterior divulgada em 10 de agosto. A BTG Nexus está fazendo dentro do mês de agosto, que é um dos meses que mais demoram para passar durante todo o ano, e
ano de eleição presidencial, ele passa um pouquinho mais rápido, como a gente está vendo aqui todos os dias, mas já teve um recorte no dia 10 de agosto. Uma diferença muito pequena, mas é que realmente, quando a campanha começa, as campanhas vão para as ruas, os candidatos começam a ser vistos pelas populações dos diversos estados, eles vão para as ruas, fazem comícios, shows, entregam santinhos, pedem os votos, aparecem na TV, no rádio, nas redes sociais, pedindo voto. Então é o momento em que realmente as diferenças começam a aparecer. No caso de Lula e Flávio, todas as pesquisas até aqui mostraram essa estabilidade. Um pouquinho de movimentação, o Flávio teve um momento tenso, ali da divulgação dos áudios com o Daniel Vorcaro, em que ele caiu bastante, depois com o problema com a Michelle Bolsonaro, ele continuou caindo, depois ele se recuperou, ele lançou mais vídeos, mais projetos em redes sociais, mais do que o presidente Lula, e também fez o lançamento ali da candidatura dele uma semana antes do presidente Lula. Isso, durante essa semana, repercutiu e movimentou a performance do Flávio nas pesquisas. Isso acontece também, mas os dois estão bastante cristalizados, inclusive não só nas intenções de voto, mas nas não intenções de voto, né? Na rejeição a esses candidatos. Rejeição bastante grande, o que comprova que pouco vai se modificar, se nada de muito grave, muito grande acontecer, né? Em 2018, sempre vale lembrar, o pai de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, era o azarão, era o Dark Horse, né? Tem filme sobre isso que vai ser lançado depois das eleições aqui no Brasil. E ele veio ali com a porcentagem que o Renan Santos está aqui, nas eleições de 2026. Ao longo da campanha, ele foi fazendo uma campanha muito bem sucedida. Acontece a facada em setembro, dia 6 de setembro, e aí tudo se modifica, né? E Jair Bolsonaro vence as eleições de 2018. Então, sim, muita coisa pode acontecer durante a campanha, mas até o momento, Lula e Flávio têm porcentagens muito cristalizadas, podem se modificar, se movimentar um pouquinho. Quem pode ganhar mais votos, e no caso do Flávio, trazer mais preocupação para ele, são todos esses outros candidatos da direita. Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos. Porque no caso do presidente Lula, não tem mais ninguém da esquerda ali competindo diretamente com ele. E aí a matéria ainda traz esse cenário de estabilidade de Lula e Flávio, né? Diz que lá naquela ocasião, no dia 10 de agosto, no recorte do dia 10 de agosto, na estimativa de primeiro turno, o Lula tinha 40% das intenções de voto. Ele está agora com 41%, né? Se modificou bem pouquinho, oscilou um ponto percentual para cima na pesquisa desta segunda, e é aquela movimentação dentro da margem de erro, ou seja, é estabilidade, não significa um crescimento real. Contra, vamos aumentar aqui, que senão a míope não consegue enxergar, contra 35% do Flávio, que também foi um ponto percentual para cima, né? E aqui a gente continua te mostrando os dados. No cenário de segundo turno, que a gente já falou também, e os outros cenários que a gente também já te mostrou, e aqui, para a gente finalizar esse girão de BTG Pactual, aqui bem no comecinho, e Nexus, a pesquisa foi realizada por telefone, tá? Via CAT, entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, e foram entrevistados 2.003 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%.